povo abençoado! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na graça do nosso Deus. Que Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja sobre cada coração que o permitiu, o deixou entrar. Infelizmente não são todos, que têm deixado Jesus entrar em suas vidas. Nós somos dependentes dele e nós precisamos de Jesus. Aceitem, a quem ainda não aceitou, o sacrifício que ele fez por você, para que você esteja agora aí do outro lado, vivo, respirando. É graças ao sacrifício dele na cruz, na qual ele ressuscitou em sua glória, para te trazer o benefício do dom de Deus, que é a graça da salvação. Amém? Vamos orar? Grandioso Deus e soberano Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um vídeo que nos concede a realizar nessa leitura do devocional e também deste livro, Pai, da qual muito estamos aprendendo com o Senhor. Abençoe cada vida do outro lado, Pai, cada família, em nome de Jesus. Conduza-nos, Espírito Santo, nessa leitura, que a gente venha ser edificado mais uma vez e aprender mais um pouco do Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos lá? Devocional de Charles Spurgeon. Ele pega o trecho de 2 Reis 6:6 e fez flutuar o ferro. Aqui é aquela passagem de Eliseu, A cabeça do machado parecia irremediavelmente perdida. Como ela havia sido tomada emprestada, a honra dos profetas estava em perigo. E com isso o nome do Deus deles poderia ser comprometido. Contrário a todas as expectativas, o ferro foi elevado da profundeza do rio e boiou. Pois as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus. Lucas 18:27. Conheci um homem em Cristo há alguns anos atrás, que foi chamado a realizar um trabalho muito acima de suas forças. Parecia tão difícil que era absurda a simples ideia de tentar fazê-lo. No entanto, ele foi chamado para isso e sua fé aumentou naquela ocasião. Deus honrou a sua fé e uma inesperada ajuda foi enviada e fez flutuar o ferro. No outro caso, um outro da família do Senhor estava em graves dificuldades financeiras. Ele teria sido capaz de satisfazer todas as dívidas, e muito mais se tivesse vendido uma certa porção de sua propriedade, mas foi surpreendido por uma súbita urgência. Ele procurou em vão pelos amigos, porém a fé o levou ao ajudante infalível. E eis que o problema foi evitado. Seus passos foram ampliados, e o machado flutuou. Um terceiro teve um triste caso de depravação a lidar. Ele havia ensinado, reprovado, advertido, convidado e intercedido, mas tudo foi em vão. O antigo Adão foi forte demais para o jovem Philip Melanchthon. O espírito obstinado não cedeu. Então veio uma agonia em oração e em pouco tempo, uma resposta abençoada foi enviada do céu. O coração duro foi quebrado e o machado flutuou. Amado e amada, qual é o teu caso desesperador? Qual a difícil questão que tens em tuas mãos? Traga-a para cá. O Deus dos profetas ainda vive. Ele é um Deus vivo e vive para ajudar os seus santos. Ele não permitirá que te falte qualquer coisa boa. Acredite no Senhor dos Exércitos. Aproxime-se dele, implorando em nome de Jesus, e o machado flutuará. Também verás o dedo de Deus fazendo maravilhas pelo seu povo. Seja feito segundo a tua fé, e mais uma vez o machado irá flutuar. O rapaz que ele cita, Philip Melanchthon, ele é de 1497, faleceu em 1560,
e foi um reformador alemão. Essa passagem do ferro é muito interessante, né, com relação a Eliseu. Numa ministração que Deus me deu graça de levar para a congregação certa feita, eu analisei essa flutuação do ferro, esse jogar ali aquele graveto, né, jogar lá e o ferro flutuar. Eu fiz como se o ferro fosse nós jogados neste mundo, onde ali o rio era este mundo, e a gente afundava. A gente afunda sem Deus, ou seja, a madeira do objeto simbolizaria a Deus, a Jesus. Então o machado ele começou a afundar, caiu, começou a afundar. E aí eu fiz uma comparação da gente neste mundo que vivemos. Se não estivermos com Cristo em nossa vida, a tendência é afundar cada vez mais, ir para o abismo. E neste abismo encontra os abismos das emoções, o abismo de um coração aflito, desesperado, um abismo de tristezas, de decepções e frustrações. Talvez seja o seu caso que está ouvindo este vídeo. Até onde você vai permitir que você se afunde mais? Em todos os vídeos que eu venho fazendo, eu venho falando sobre a santidade, sobre buscar a Deus, porque é essencial. Mas eu já falei sobre também a livre escolha, o livre-arbítrio. Se você quer continuar afundando neste abismo, você vai continuar afundando. Mas se você clamar pelo nome de Jesus, clamar pela misericórdia de Deus, Ele é misericordioso para te perdoar, julgar todo o seu pecado no lago do esquecimento e te renovar e restaurar, e uma nova criatura você será. Este abismo que você se encontra não mais se encontrará, porque Ele te tirará deste abismo, assim como o machado flutuou. Jesus, Deus Todo-Poderoso, Ele te pega, te sobe para o alto novamente, te traz à superfície novamente. O que antes você se achava perdido, sem solução, sem ninguém para te ajudar, você tem um que pode te ajudar. Na verdade, o único. Não é a pessoa que está do seu lado. Você tem um que pode te ajudar. E é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. De novo eu repito a pergunta: até quando vai se permitir continuar neste abismo que vive? Ainda não afundou tanto a ponto de pedir socorro a Deus? A ponto de querê-lo em sua vida? Porque tem um detalhe muito interessante: há pessoas que vêm por amor. Realmente eu quero o Senhor, Pai, eu te amo. Eu reconheço tudo que o Senhor fez na minha vida e continuo fazendo. Eu sei o quão miserável eu sou, pecador eu sou, e eu preciso do Senhor para me purificar todos os dias. Mas há aqueles que não reconhecem isso. E aí, quando começa a passar por tribulações e provações, às vezes é só assim que vai clamar a Deus e vai chegar aos pés dele. Não espere se afundar mais. Enquanto ainda é tempo, até mesmo assistindo este vídeo, fala: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração. Entra, faça morada. Eu reconheço os meus pecados, reconheço que eu sou falha, pecador, miserável, que eu sou pó, que eu sou dependente do Senhor todo momento da minha vida. E escreva o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu seguirei o Senhor. Tomarei minha cruz e seguirei o Senhor. Senhor, me tira deste abismo. Eu sei que foi por conta de minhas escolhas, mas, Pai, tenha misericórdia, eu te aceito neste momento. Eu não quero mais me afundar. Eu quero estar na superfície junto com o Senhor.
e caminhar sobre essa superfície através da fé, aonde o sobrenatural é vivenciado todos os dias, mas somente para aqueles que têm fé. Senhor, eu te aceito e eu preciso do Senhor. Faça essa oração. Volte o vídeo se precisar e refaça. Porque é só nele que você vai encontrar o seu socorro neste abismo que você está. Infelizmente, há muitos que estão se perdendo no mundo afora. A igreja, como sacerdote real do Senhor, sacerdote santo, nosso dever é orar por vocês, é interceder por vocês. A gente eleva vocês a Deus. Senhor, abençoe aquela vida, tenha misericórdia. Jesus ainda não voltou, mas Ele está para voltar. Até quando você vai tentar a sorte de continuar vivendo como está, mesmo que esteja sofrendo, ainda continua querendo viver como está, buscando prazeres momentâneos para esquecer aquilo que você está passando? Até quando você vai tentar a sorte de continuar dessa maneira? Jesus pode voltar agora, neste momento. E aí? Tem certeza que quer ficar neste mundo vil? Tem certeza que quer ir para o lago de fogo, conforme fala a palavra? O destino para o diabo e seus anjos e todos os demais que não aceitarem Jesus em seus corações? Deus te deu livre-arbítrio para escolher. A escolha é sua. Mas nós clamamos por vocês, para que Deus tenha misericórdia da alma de vocês. A gente ama vocês. Deus, então, muito mais. E Ele quer vocês. Não quer que vocês fiquem se afundando cada vez mais no abismo. Ele quer trazer vocês para a superfície e te elevar a um grau que vocês nem imaginam. Eu não estou falando de grau de riquezas não, gente. Estou falando de um grau de paz e de alegria que vocês nunca vivenciaram na vida de vocês. Essa paz e alegria, esse consolo e conforto, só Ele pode dar. Vocês não vão encontrar em bebidas, não vão encontrar em cigarros, em drogas, não. É só em prazeres da carne, não. É somente nele. Vamos lá, vamos para o livro. Capítulo 25. Meu querido Vermelindo, o verdadeiro problema dessas companhias com as quais o seu paciente convive é que são simplesmente cristãs. Todos eles têm interesses individuais, é claro, mas o laço que os une continua sendo o cristianismo puro e simples. O que desejamos, se os seres humanos tiverem que se tornar cristãos, é mantê-los no estado mental que eu chamei de cristianismo e... Você me entendeu. Cristianismo e a crise. Cristianismo e a nova psicologia. Cristianismo e a nova ordem mundial. Cristianismo e a cura pela fé. Cristianismo e a pesquisa psíquica. Cristianismo e o vegetarianismo. Cristianismo e a reforma ortográfica. Se não houver como evitar que eles se tornem cristãos, ao menos faça com que sejam cristãos com um desses diferenciais. Substitua a própria fé por alguma moda com colorido cristão. Trabalhe em cima do horror que eles sentem, a mesma coisa de sempre. O horror, a mesma coisa de sempre, é uma das paixões mais valiosas que produzimos no coração humano. Uma fonte infindável de heresias na religião, de desatino no aconselhamento, de infidelidade no casamento e de inconstância na amizade. Os seres humanos vivem no tempo e experimentam a realidade de forma sequencial. Para vivenciar essa realidade de forma intensiva, portanto, eles devem experimentar muitas coisas diferentes. Em outras palavras, eles devem experimentar a mudança. E como eles têm necessidade de mudar,
O inimigo, sendo no fundo um hedonista, tornou a mudança algo prazeroso para eles, da mesma forma que tornou o ato de comer prazeroso. Mas já que ele não deseja que eles façam das mudanças ou do ato de comer um fim em si, contrabalançou o desejo pela mudança neles com o amor pela permanência. Ele idealizou satisfazer ambos os gostos no mundo que criou por meio dessa união entre mudança e permanência que ele chamou de ritmo. Ele lhes dá as estações do ano, cada estação sendo diferente da outra, e ainda assim sendo a mesma todos os anos, de modo que a primavera sempre é percebida como uma novidade, ainda assim com a recorrência de um tema imemorial. Ele dá à sua igreja o ano litúrgico, eles alternam os jejuns e os banquetes, mas se trata sempre do mesmo banquete que o anterior. Agora, da mesma forma que destacamos e exageramos o prazer de comer para produzir a gula, também destacamos esse prazer natural pela mudança e o distorcemos para transformá-lo em uma demanda absoluta pela novidade. Essa demanda é obra inteiramente nossa. Se negligenciarmos nosso dever, os homens não serão apenas satisfeitos, mas transportados pela mistura de novidade e de familiaridade dos flocos de neve deste mês de janeiro, do nascer do sol desta manhã, do pudim deste Natal. As crianças, pelo menos se influenciarmos em sua educação, ficarão perfeitamente contentes com uma sazonal rodada de jogos onde jogar bolinha de gude é seguido de pular amarelinha, com a mesma regularidade com que o verão é seguido pelo outono. Somente por nossos esforços incessantes é que a demanda por mudança infinita ou arrítmica continua sendo mantida viva. Essa demanda é valorosa em vários sentidos. Em primeiro lugar, ela diminui o prazer ao mesmo tempo que aumenta o desejo. O prazer da novidade é por sua própria natureza, mais sujeito do que qualquer outra à lei da redução de retornos. Além disso, a novidade contínua custa dinheiro, de modo que o desejo vai então enunciar a avareza, ou a infelicidade, ou ambos. E mais uma vez, quanto mais voraz for este desejo, mais cedo ele tende a esgotar as fontes inocentes de prazer e passar para aquelas que o inimigo proíbe. Assim, exacerbando o horror da mesma coisa de sempre. Recentemente, talvez, tenhamos tornado as artes, por exemplo, menos perigosas para nós do que jamais tenham sido. Decorrendo daí o fato de os artistas mais refinados e os de apelo mais popular serem igualmente atraídos todos os dias para excessos revigorantes de lascívia, de desmotivação, de crueldade e de orgulho. Finalmente, o desejo pela novidade é indispensável se quisermos produzir modas ou tendências. O uso de modas nos pensamentos é para distrair a atenção dos homens de seus verdadeiros perigos. Direcionamos as reivindicações da moda de cada geração contra aqueles vícios em que ela menos corre o risco de incorrer. E fazemos com que eles aprovem a virtude mais próxima daquele vício que estamos tentando tornar endêmico. O jogo é mantê-los correndo por aí com extintores de incêndio sempre que houver uma inundação, e fazer com que todos se aglomerem e corram para o lado do navio que está a ponto de afundar. Assim, fizemos com que ficasse na moda expor os perigos do entusiasmo excessivo na mesma época em que eles todos estejam, na verdade, se tornando mundanos e mornos demais. Um século mais tarde, quando os tivermos feitos e tornar reais seguidores de Byron e bêbados de emoção, o clamor em voga será direcionado contra os perigos da mera compreensão. Os anos cruéis ficam em estado de alerta contra o sentimentalismo. Os irresponsáveis e preguiçosos contra tudo que os dignifica, os lascivos contra o puritanismo, e sempre que todas as pessoas estiverem com efeito dando enormes passos para se tornar escravos ou tiranos, faremos do liberalismo o principal bicho-papão. Mas o maior triunfo de todos é elevar esse horror pela mesma coisa de sempre, ao status de uma filosofia, de modo que as bobagens intelectuais possam reforçar a corrupção da vontade,
É aqui que o caráter genericamente evolucionário ou histórico do pensamento moderno europeu assume um papel tão útil, em parte obra nossa. O inimigo ama obviedades. De acordo com seu plano de ação, ele quer que as pessoas, até onde vejo, façam perguntas bem simples. É justo? É prudente? É possível? Agora, se pudermos fazer com que persistam perguntando: isso está de acordo com a tendência geral do nosso tempo? É progressista ou é reacionário? É para essa direção que a história caminha? Eles vão negligenciar as questões relevantes. E as perguntas que eles realmente fazem, obviamente, não são respondíveis, pois eles não conhecem o futuro. E o que o futuro lhes reserva depende, em grande medida, precisamente dessas escolhas que os homens querem fazer com a ajuda das previsões futurísticas. A consequência disso é que, enquanto as suas mentes estão vagando nesse vácuo, temos melhores chances de entrar e amarrá-las à ação que nós decidimos que realizem. E uma grande obra já foi concretizada. Outrora, eles tinham consciência de que algumas mudanças foram feitas para melhor, outras para pior, e outras ainda não faziam a menor diferença. Afastamos esse conhecimento em grande escala, pois substituímos o adjetivo descritivo imutável pelo adjetivo emocional estagnado. Nós os treinamos para pensar no futuro como uma terra prometida, reservada aos heróis privilegiados, não como algo que todos conseguem fazer no espaço de tempo de 60 minutos por hora, seja o que for que se façam e de quem sejam. Com carinho, seu tio mal danado. Viver conforme o tempo, viver pensando neste tempo. Será que a minha igreja está na moda? Será que a minha igreja está seguindo o fluxo destes anos que se passam? Será que minha vida está confluindo com essa moda de hoje? Com esse tempo que vivemos? Estou muito parado no tempo? Estou muito avante no tempo? São perguntas que, na verdade, são desnecessárias a gente ter em nosso pensamento. Nós temos que viver sempre o presente, o agora. O amanhã pertence a Deus, o futuro só Ele sabe. O passado serve de aprendizado para nós. Não para remorso, mas para aprendizado. Para testemunho de vida do que Deus fez na sua vida. Para edificar a fé de outra pessoa, da transformação que Deus fez em você. Então, perguntas de a minha igreja, na verdade, a igreja que eu participo, né? A gente falou sobre a igreja, que é a igreja de Deus. A igreja que eu participo, será que está de acordo com o tempo que vivemos? Por que não colocamos umas coisas a mais nela? Por que não colocamos umas coisas do mundo nela para atrair pessoas? Não. Desde sempre, desde o início, o que atraiu as pessoas para Cristo foi a palavra. Não existe outro meio. Os meios que tem aí de atração, tudo bem, pode até ser um meio que realmente pessoas estão se convertendo verdadeiramente. Bacana. Mas de acordo com a história da humanidade, o que despertou a transformação nelas não foi uma música diferente. Não foi um evento acontecendo. Não foi movimento. Foi palavra. Eu não lembro qual foi o mártir que pregou. Não sei se foi Jonathan Edwards. Eu não lembro. Mas teve um que a pregação dele foi tão forte, a palavra que ele pregou, que as pessoas ficavam no banco tremendo, sentindo o chão até se abrir. Olha o tamanho do poder da palavra de Deus na vida das pessoas, quando Deus usa pessoas que estão ali todos os dias buscando estarem cheias dele, cheias do Espírito Santo. Eles usaram um louvor diferente? Não. Este pregador, ele usou um louvor diferente? Não. Ele usou algo do mundo para atrair as pessoas? Não.
Olha o Billy Graham, por exemplo, multidões para onde ele pregava, era jovem, criança, adulto, idoso, todas as faixas etárias ali assistindo, ouvindo a palavra de Deus, todo mundo atento. Olha esses vídeos que tem dele antigo aí pregando. Olha o tamanho do poder da palavra de Deus. Precisa de algo mais para atrair? Precisa andar conforme o mundo? Claro que não. Claro que não. Mantenha a palavra na sua boca. Mantenha a palavra no seu coração. Mantenha a sua vida em consagração com Deus, que através da sua vida muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai fazer uma obra tremenda na vida das pessoas. Não precisa fazer essas perguntas. Será que eu estou bem de acordo com andando conforme o mundo está progredindo? Estou ficando para trás? Não. Não são perguntas a se fazer. A pergunta a se fazer é: eu estou fazendo a obra do Senhor com zelo? Eu estou me consagrando ao Senhor? Eu estou levando a palavra para os meus familiares, para os meus vizinhos? Eu estou fazendo a obra de Deus? Eu estou amando a Deus verdadeiramente? Esta é a pergunta. Se Jesus vier agora, será que eu estou preparado? Esta é a pergunta. No juízo final, quando Deus for abrir o livro das obras, será que terá coisas boas para falar de mim? Esta é a pergunta. Perguntas que te levam para o presente. Para você estar vivendo de acordo com a vontade do Pai, andando conforme a palavra e praticando-a neste exato momento, sem pensar no amanhã. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades. Lance para o Senhor e faça a obra do reino. Deus vai te dar a solução para os seus problemas, mas ande no presente conforme a vontade de Deus, conforme a palavra nos manda. Então o inimigo irá levantar questões para esse rapaz, para ver se ele vai ser uma pessoa que vai andar conforme o tempo que ele está vivendo e for mudando, ou se você é um rapaz estagnado. O que você é? Você vive o presente para Cristo? Ou vive o presente para você mesmo, fazendo as suas próprias vontades, seu próprio querer? Quereres este que te levam a uma condenação muito cruel. Eu já falei e repito. O que esta carne deseja vai muito longe do que o Espírito quer. Os dois se degradeiam todos os dias, carne e espírito. Estão lá, batendo todo dia um contra o outro. Qual você está alimentando mais? A sua carne, sua natureza ou o espírito que está dentro de você? Porque se for o espírito, então você está vivendo o presente da maneira correta. Você está ficando mais próximo de Deus. Você está sendo luz para este mundo. Você está sendo sal para esta terra, o tempero de Cristo para esta terra. Qual que é o tempero? Palavra. Vida cristã. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. A quem ainda não aceitou Jesus no seu coração, conversa com Jesus neste momento e aceite a Ele. Ele te ama. Eu não falo isso da boca para fora, porque é claro na palavra o amor dele por você, e o que ele fez então nem se compara. Não se compara. Costumo dizer que o que a gente faz para Cristo na obra do reino nesta terra não é nem 1%, 0,01% do que Jesus fez, do que Jesus passou por nós. Até o próprio Pai, Deus, do que ele passou ao ver o filho dele sendo massacrado daquele jeito. Imagina a dor de Deus, Pai, vendo seu filho ser humilhado, ser castigado, sofrer todo o peso do pecado, sendo que ele não merecia e não merece.
ter a sua pele sendo rasgada junto com a carne quando o chicote batia ali e eles puxavam para trás. Ver o seu filho ser humilhado daquela maneira. Como estava o coração do pai neste momento? Se sinta no lugar de Deus neste momento. Se fosse seu filho lá sendo maltratado, como você reagiria? Seu coração como ficaria? E sabe o que é pior? Ou melhor? Deus ele fez isso por amor à sua criação. Ele fez isso por amor à sua criação. Você tem amado Deus no presente? Tem valorizado este amor de Deus por você? Olha a dor que tanto o filho como o pai passaram para que você estivesse neste momento aí assistindo este vídeo. Valorize o sacrifício de Cristo. Valorize a ressurreição de Cristo. Valorize o amor de Deus Pai por você, a misericórdia dele por você. Amém. Adonai Elohim Aleftav, Deus Santo e verdadeiro. Obrigado mais uma vez, Pai, por estar conosco neste devocional e nessa leitura. Obrigado, Espírito Santo, por nos conceder graça e amor do Senhor e sabedoria para entendermos o que o Senhor quis passar para nós neste ensinamento, neste vídeo. Grandioso Deus e soberano Pai, ora ao Senhor e clamo por essas vidas e essas famílias que assistem, Pai, e acompanham essa leitura. Só o Senhor sabe as circunstâncias que cada um tem passado em seu lar, em sua vida, em sua casa, em seu trabalho. E oro ao Senhor clamando pela tua misericórdia, graça e providência sobre cada vida e família. Venha abençoar e derramar bênçãos sobre cada um, ó Pai, e que haja conserto, haja arrependimento. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que venha bater em cada coração. Venha quebrar e quebrantar cada coração de pedra. Colocar um coração de carne maleável onde eu possa entrar e fazer morada. Abençoe, ó Pai, e liberte, renove, restaure cada um. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja para com todos vós. Amém. Que Deus abençoe e um grande abraço. Até a próxima carta do Mal Danado para o Vermelhinho. Deus abençoe, gente. Um abraço.